quando a gente fala das implicações espirituais, obviamente eu não preciso dizer para você que a pornografia prejudica você espiritualmente, a pornografia prejudica qualquer um que a consome, e não é porque ela afasta Deus de nós, é porque ela nos afasta de Deus. É porque ela faz com que a nossa visão de Deus seja de alguma forma limitada. E se tem algo que eu tenho aprendido é que nós somos transformados por contemplação. Ou seja, e aí anota essa frase porque isso tem muito a ver com pornografia. Nós nos tornamos aquilo que assistimos. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. O caminho da transformação, isso eu aprendi com meu amigo e pastor Douglas Gonçalves. Uma das últimas pregações dele, ele falou algo que faz todo sentido. É que o caminho da transformação, ou seja, quem nós nos tornamos, é o caminho da contemplação, o que eu vejo, o que eu assisto, onde eu vivo, o ambiente que eu contemplo, me transforma. Por isso que nós somos transformados de glória em glória à medida que nós o contemplamos. Mas o Salmo 115 vai dizer também que aqueles que adoram ídolos, eles se tornam semelhantes àqueles que eles adoram. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não tocam. Eles se tornam uma mera imagem. Ah, gente, isso aqui é muito sério, muito sério, muito sério. Porque o caminho é a contemplação gera uma transformação que vai gerar uma revelação, uma expressão. E é esse o caminho da redenção em Cristo. É que agora nós temos acesso, nós podemos contemplar quem a gente não tinha o acesso. O véu do templo foi rasgado e nós temos a possibilidade de entrar num lugar de intimidade. Ah, gente, a pornografia é uma enganação, é uma distorção do nosso maior desejo, que é o desejo por intimidade em um lugar secreto, gerando um prazer e uma transformação para culminar em uma revelação. Mas olha como é esse processo de Deus. Nós somos chamados agora, somos atraídos pela cruz, o véu do templo foi rasgado, a gente tem acesso à glória de Deus, a gente tem acesso ao lugar da fonte de todo prazer para sermos transformados de glória em glória. E o inimigo rouba isso e destrói esse caminho, fazendo com que a gente busque uma cisterna rachada, uma fonte de prazer que não sacia, que não preenche, que gera cada vez mais fome e nos conduz a esse lugar de encontrar uma intimidade sem aliança. E tem intimidade sexual sem ter aliança. E isso rompe com um princípio espiritual de Deus. Isso rompe com uma estrutura que dá certo e coloca a gente numa estrutura que dá errado. Mas sabe qual é o olhar de Deus para alguém que está nesse labirinto? Não é raiva. Não é ódio. Deus tem ódio da pornografia. Mas sabe o que ele tem de você? Compaixão. O sentimento de Deus é compaixão. Ah, gente, eu não sei se você já reparou isso, mas isso arde no meu coração. É que todas as vezes que Jesus era encontrado por alguém carente e preso em um problema de saúde, em uma angústia,
em uma dor, seja com o cego de Jericó, seja com os leprosos, seja com aquele cortejo que levava o filho da viúva, ele era movido de íntima compaixão. Ele se compadece. E ele veio ao mundo justamente para resgatar. Redimir é isso, é resgatar, é buscar o que estava perdido. Então, Deus não está irado com você. Deus está irado com o pecado. E ele fica revoltado, ele não vai sossegar enquanto ele não te tirar desse lugar. Mas por você, o sentimento que ele tem é um sentimento de amor, de compaixão. É como um pai que vê o filho fazendo algo que ele não quer. Mas tudo que ele quer é que aquele filho volte. E que aquele filho abandone aquele caminho. Então, se a primeira aula a gente estava falando sobre entender a pornografia no cérebro, eu queria agora com você entender o coração de Deus, entender a mente de Deus, as emoções de Deus e como isso se revela no nosso espírito e no espírito ou nas nossas emoções. E aí, gente, eu comecei dizendo que a pornografia é uma batalha de Deus e que nós somos chamados hoje a guerrear as batalhas de Deus. Ele não é chamado de Senhor dos Exércitos à toa. Sabe, uma outra coisa que me chama a atenção é que ele não perde batalhas. Ele é imbatível. E tem uma outra verdade, é que o ambiente da presença de Deus é imbatível. E que quando você está em um pecado, ou praticando um pecado, tudo que o inimigo quer que você faça é que esse pecado te roube da presença de Deus. Por quê? Porque ele te convence que você não é digno de entrar na presença de Deus, sendo que você pecou. Mas sabe que o que nos torna dignos de entrar na presença de Deus, no ambiente da contemplação, porque vai virando um ciclo, você peca, aí você fica distante de Deus, e aí você contempla menos a Deus, e aí você quer contemplar algum prazer, e aí qual é o prazer que você vai contemplar? É a pornografia ou algum outro tipo de prazer que não sacia, que é desejo, não é prazer. Mas o que Deus quer que você se aproprie hoje? Da compaixão de Cristo, que nasce da paixão de Cristo, que nasce da cruz, e você não tem acesso ao ambiente da presença de Deus porque você é bom. Mas você tem acesso ao ambiente da presença de Deus porque Ele é bom. E por causa não da sua santidade, mas por causa da santidade de Cristo que foi compartilhada a você e a mim na cruz do Calvário. E você precisa ter consciência de que Deus está te esperando de braços abertos, ainda que você tenha caído hoje, ontem, anteontem e todos os dias até hoje. Chega mais perto, chega mais perto. Ele te quer, Ele te ama, Ele não desistiu de você. Ele sabe que você quer intimidade. Você só está buscando no lugar errado. Mas Ele está te chamando, vem para o lugar certo. Vem porque eu tenho intimidade com a aliança. Vem porque eu fiz uma aliança com você e eu estou agora te dando acesso à minha intimidade. Gente, pornografia é um chamado por prazer. Pornografia é um chamado por intimidade. Pornografia é um desejo por uma aliança, por um leito sem mácula. E hoje Deus está chamando você para esse lugar. Agora, claro que quando a gente olha, por exemplo, para Salomão, Salomão teve o coração dele corrompido pela pornografia. Só que ele não tinha acesso a 1000 mulheres na internet, mas ele tinha acesso a 1000 mulheres na vida real.
E aí, as muitas mulheres lhe perverteram o coração. Por que que Deus hoje está olhando para você e gritando para você, sai daí. Eu quero que você saia daí. Não se conforma com esse mundo, mas seja transformado. E hoje você está tendo um entendimento renovado para que você possa sair desse lugar. Por quê? Porque isso muda, isso transforma o seu coração em algo que eu não fiz o seu coração para ser. Então eu estou te chamando para a minha presença, porque só a minha presença vai transformar o seu coração no coração que ele foi feito para ser, coração de Cristo. Pensar como ele pensa, sentir como ele pensa, ou sentir como ele sente, desejar o que ele deseja. Sabe que tem um outro texto bíblico, está lá em Coríntios, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E sabe o que eram essas fortalezas? Não sei se você já pesquisou sobre isso, mas essas fortalezas eram cárceres, eram prisões. Por exemplo, você deve ter ouvido falar já da Fortaleza Antônia, que foi a fortaleza onde Jesus ficou preso ali aguardando a crucificação e os últimos trâmites ali do seu julgamento. O que Paulo está dizendo quando ele chama fortaleza de fortaleza? Ele está dizendo o seguinte: as armas que nós temos acesso, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. E aí, como é que a gente usa essas armas espirituais? A gente tem acesso a ferramentas, a gente tem acesso a armas. Imagina aí uma arma mesmo, a arma mais poderosa que você conhece. Essas armas estão disponíveis a nós no Espírito. Mas as fortalezas existem, gente. E Deus sabe das fortalezas que você tem. Deus sabe que você foi exposto à pornografia numa época em que você não tinha o cérebro que você tem hoje. E Deus compadece disso. E a Bíblia não diz assim, porque quem é espiritual não tem nenhuma fortaleza na mente. Deus diz, as armas que a gente tem na nossa milícia, ou seja, nós podemos guerrear. As armas dessa milícia, elas não são carnais. Elas são espirituais. Nós temos um arsenal espiritual. Para quê? Para invadir essas fortalezas. E hoje nós estamos numa batalha. Lembra? Nós começamos falando isso. Nós vamos destruir fortalezas. E nós temos armas espirituais. Mas sabe o que eu acho interessante? Uma arma espiritual, ela precisa ser manuseada. Por exemplo, você der a melhor arma para mim hoje. Imagina aí que você dá para mim, eu não sei qual é, eu não manjo de armas. Mas imagina que você tem uma arma aí e você me deu agora. Do que vai adiantar para mim? Eu não sei usar. Eu sou um completo leigo nesse assunto. Para mim, uma arma ou um celular vão ter quase o mesmo efeito, porque eu não sei atirar, eu vou ter que bater. Aí não vai funcionar muita coisa. Por quê, gente? Uma arma só é poderosa à medida que eu sei manusear, que eu sei funcionar nela. E é importante, hoje a gente está falando sobre isso, porque a gente está aprendendo a receber o que nós já temos no Espírito, mas a funcionar. E a gente vai fazer isso com hábitos, com comportamentos. Porque a arma é espiritual, mas a minha mão é manual. E eu preciso agora criar hábitos, comportamentos que são espirituais também. Disciplinas espirituais. Para que eu me aproprie, para que eu saiba usar essas armas espirituais. Então, gente, pornografia é um desejo, um clamor, um grito de desespero para que você desenvolva disciplinas espirituais, para que você cresça em disciplinas espirituais. Então olhando para o coração de Deus,
para o coração de alguém que está preso na pornografia, dentro desse sequestro, o Senhor está dizendo assim, e hoje eu quero dizer para você com muito temor do meu coração. É isso que eu sinto para esse curso, é isso que eu sinto para esse encontro. O Senhor veio te resgatar. Eu quero olhar nos seus olhos agora e dizer: Deus não está bravo com você. Deus não está triste com você. Deus está triste por você. Que o Espírito ministre ao seu coração o que Ele está ministrando ao meu coração. Deus não desistiu de você. Deus não está bravo com você. Ele está bravo por você. Ele não te rejeita porque você se sujou. Ele veio te limpar.